Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje neste vídeo maravilhoso para falar para vocês 5 curiosidades muito legais a respeito de relações internacionais, este curso incrível que eu tanto abordo aqui no meu canal. Inclusive eu tenho uma playlist aqui neste canal falando sobre relações internacionais. Se vocês ainda não assistiram, bora maratonar aí esses vídeos. Eu vou deixar o card aqui em cima ou aqui em cima para vocês poderem assistir logo depois de assistir este vídeo aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, tá um pouco perdido, olá, meu nome é Raíra e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre algumas curiosidades que eu achei a respeito do curso de Relações Internacionais, que eu sei que tem muita gente ainda em dúvida, o que é RI, o que faz um profissional de Relações Internacionais, como é que funciona a carreira. Então eu separei aqui alguns fatos interessantes sobre o curso para compartilhar com vocês aqui hoje. E para quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, então façam o favor de me seguir. Lá eu posto várias coisas legais a respeito também da área, falo um pouquinho sobre vida em Portugal, enfim, interajo um pouco mais com vocês no dia a dia, então seria muito legal se vocês me seguissem por lá também. Gente, se vocês escutarem passarinho, essas coisas, é porque eu tô numa área externa, tá bom? Então ignorem, ó, tá vendo? Mas tudo bem, é bom que aí fica os pássaros interagindo com o nosso vídeo. Gente, o primeiro fato interessante é que eu fiquei chocada também, é que eu descobri pesquisando a respeito da profissão, porque para quem não sabe, um profissional, né, um estudante de relações internacionais, quando ele se forma, ele vira um internacionalista, né? E quando você pesquisa a fundo na internet sobre o termo internacionalista, você não acha muita coisa sobre. Você só acha coisas sobre formados em relações internacionais ou então curso de relações internacionais. Quando eu fui pesquisar sobre, eu descobri que relações internacionais não é uma profissão regulamentada, ou seja, o que significa isso? Relações internacionais não é uma profissão oficial, digamos assim. Não existe uma regulamentação aqui no Brasil que oficialize relações internacionais como uma profissão, como um dentista, como um advogado, como um médico, coisas assim. Então eu fiquei tipo, gente, como assim? O que acontece? Aí eu fui pesquisar dentro e eu descobri que existem 2 projetos agora na Câmara para tentar oficializar, né, regulamentar a profissão de um internacionalista como uma profissão oficial, e ainda não teve andamento desses projetos, eles estão parados. Ou seja, significa que a profissão de internacionalista aqui no Brasil não é oficialmente reconhecida. O internacionalista normalmente ele se especializa em alguma área. Então ele vira um profissional de comércio exterior, ele vira um diplomata, ele vira um analista internacional. E é engraçado que se você olhar no site da Classificação Brasileira de Ocupação, que é onde tem todas as profissões oficialmente regulamentadas no Brasil, de fato não existe a profissão de um internacionalista. Gente, eu fiquei indignada com essa informação porque eu acho que relações internacionais é uma das carreiras que mais está crescendo agora no cenário internacional e não é possível que ela ainda não seja regulamentada aqui no Brasil. Até porque, gente, é importante a gente citar isso justamente pelo fato de as profissões, elas precisam ter uma segurança jurídica, né? Elas precisam ser regulamentadas para você ter leis, né, normas naquela profissão. Como você vê, por exemplo, o advogado tem a OAB, a medicina tem a ordem dos médicos, etc e tal. Então eu acho que poderia ter aí uma regulamentação, claro, para um internacionalista. Em relação à fundação de cursos de relações internacionais, gente, é muito legal a gente falar sobre isso. O primeiro curso de relações internacionais fundado no mundo foi na London School of Economics, que é na Inglaterra. Eles fundaram o curso em 1920, logo após a Primeira Guerra Mundial, porque eles perceberam a necessidade de criar um curso específico para analisar a situação internacional. Então, assim, o direito já não conseguia explicar mais os fatos internacionais, a própria ciência política já não conseguia abranger tudo que relações internacionais hoje em dia abrange, né? Então, depois da Primeira Guerra, eles sentiram a necessidade de criar um curso específico para analisar as relações internacionais entre os países. E aqui no Brasil, o primeiro curso de Relações Internacionais foi em 1974 pela UNB. Em Portugal, eu não consegui encontrar assim, informações sobre o primeiro curso de Portugal, mas eu sei que na Faculdade de Economia o curso foi fundado em 1995 na Universidade de Coimbra. Outro fato muito interessante também, gente, é que vocês sabiam que as relações internacionais elas também são usadas como uma diplomacia esportiva? Vocês já ouviram falar desse termo? Se vocês nunca ouviram falar desse termo, as relações internacionais elas podem usar o esporte como uma forma de diplomacia entre os países, como uma forma de
exportar a política externa dos países. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o futebol foi muito usado na diplomacia nazista, que era para expandir um pouco do ideal que eles estavam defendendo naquela época. No ano de 2004, a FIFA levou o futebol brasileiro para o Haiti, fizeram tipo uma competição de futebol e meio que exportou essa cultura do esporte brasileiro lá no Haiti, porque o Brasil foi para uma missão de paz das Nações Unidas lá no Haiti. Então, antes deles fazerem essa missão de paz lá no Haiti, eles levaram um pouco do esporte, que era para a população haitiana já se adaptar com a cultura brasileira. Então, isso, querendo ou não, também foi uma certa diplomacia de o país se adaptar com um pouco da cultura e dos hábitos brasileiros através da cultura do esporte, que é uma cultura que chama atenção e abrange a população toda, no geral. E depois, o Brasil foi um dos responsáveis pela missão de paz das Nações Unidas lá no Haiti. Isso foi importante para aproximar as culturas e não criar conflito, não gerar conflito entre a população haitiana e os profissionais brasileiros que estavam lá nessa missão das Nações Unidas. Isso aqui no Brasil, gente, é chamado de diplomacia da bola, porque o Brasil, como ele durante muito tempo foi conhecido pelo esporte, pelo futebol, ele usou muito isso para expandir a política externa. Então a gente já viu aí várias parcerias econômicas entre empresas e não só, né, organizações internacionais, envolvendo organizações internacionais, em projetos de cunho esportivo, que deu também um pouco mais de visibilidade para o Brasil lá fora. Hoje em dia o futebol brasileiro já não está mais tão em destaque assim quanto teve há muito tempo atrás, mas o Brasil já foi um grande reprodutor, né, do futebol fora do Brasil, no cenário internacional, e isso foi muito importante para a expansão da nossa política externa. Outra curiosidade também, gente, que eu pesquisei foi em questão salarial, que eu acho uma coisa que todo mundo fica, gente, quanto ganha um profissional de relações internacionais? Então, gente, eu pesquisei que no setor privado, hoje em dia, a área que está mais dando dinheiro para um internacionalista é o segmento de comércio exterior. Aqui no Brasil, isso pode chegar a mais de R$20 mil por mês, dependendo da empresa ou multinacional que você trabalha. E no setor público, a área que dá mais dinheiro é a diplomacia, né? Um diplomata, um embaixador, que é o cargo máximo dentro da Rio Branco, dentro do Itamaraty aqui no Brasil, hoje recebe um salário de cerca de R$27 mil. E o cargo mais baixo do Itamaraty, que são os estudantes da Rio Branco e os terceiros secretários, que é o primeiro cargo, né? Recebem cerca de R$19 mil por mês de salário. É lógico que assim, isso vai mudar muito de profissão para profissão e de país para país, óbvio, né? Mas assim, a média que eu pesquisei foi mais ou menos essa para salários altos, tá, gente? Eu não tô falando que todo mundo que forma em RI ganha isso aí, não. Queria eu, sinceramente. E a última curiosidade, mas não menos importante, que eu achei interessante de falar com vocês, é que o termo International Relations, né, que é o curso de International Relations, ele não é assim conhecido em todos os países. Então, aqui no Brasil a gente tem cursos de relações internacionais, em Portugal também, em diversos países nós temos cursos específicos de relações internacionais. Só que como é um curso relativamente novo, existem faculdades e universidades fora do Brasil que não levam este nome. Ou elas levam o nome de ciência política, né? E aí você consegue focar, afunilar para relações internacionais. Ou ela leva o nome de relações internacionais com alguma área direcionada. Então, por exemplo, tem Business and International Relations, Law and International Relations, algo que seja tipo relações internacionais, porém mais especializado, digamos. E também uma outra curiosidade é que existem universidades renomadas, como por exemplo, eu até anotei aqui para eu não me perder, tá, gente? Harvard, Yale, Stanford e Columbia, que elas, ao invés delas, quando você entra na faculdade, você estuda o curso de Relações Internacionais, você vai para uma área que chama Liberal Arts. Lá no Japão também, quando eu fiz o meu intercâmbio, eu não fiz intercâmbio na área de Relações Internacionais. Eu fiz intercâmbio na área de Liberal Arts. O que é Liberal Arts? É um conjunto de matérias que envolve desde psicologia, matemática, filosofia, história, relações internacionais, economia. É uma área que abrange diversas especializações diferentes e você, ao longo dos anos de faculdade, vai afunilando para onde você quer seguir sua área profissional. Então, por exemplo, quando eu fiz o intercâmbio lá no Japão, que eu não tinha como me inscrever em relações internacionais, eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí tinha a faculdade de Liberal Arts. E aí, dentro de Liberal Arts, você vê matérias do seu interesse, né? Então, lá tinham matérias
que eram mais envolvidas na área de ciência política, então eu direcionei os meus estudos para essa área mais de ciência política, de relações internacionais, mas não necessariamente eu precisaria fazer aquilo, eu poderia pegar matérias de filosofia, eu poderia pegar matérias de história, por exemplo, ou até de economia também. Então, existem universidades fora do Brasil que você não entra na faculdade com o título de curso de Relações Internacionais. Você entra na área de Liberal Arts e ao longo da sua formação acadêmica você afunila para relações internacionais. Isso é muito interessante, porque às vezes, isso já aconteceu comigo também, de eu procurar na internet, né, um curso específico, relações internacionais na Universidade X, e eu não achava o curso, eu não achava o título, relações internacionais, era sempre business e não sei o que, law e não sei o que, eu falava, gente, não tem relações internacionais no mundo, cadê? Mas não, é porque são nomes diferentes, ou às vezes não necessariamente é relações internacionais, às vezes você acaba se especializando na área um pouco depois de você já começar o curso. Bom, gente, essas foram as curiosidades do dia. Se vocês gostaram dessas curiosidades, eu queria pedir, por favor, encarecidamente, para vocês deixarem um joinha aqui neste vídeo, que vai ser muito bom para mim. E comentar aqui embaixo se vocês têm outras curiosidades também, eu vou adorar saber. Eu sempre gosto de conversar com vocês por aqui. Me deem um feedback. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem outro vídeo de curiosidades, eu posso pesquisar mais curiosidades, gente, porque eu tenho muita coisa legal sobre esse curso que eu ainda não contei pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. De novo, não deixem de me seguir no Instagram, que é muito importante pra vocês poderem me acompanhar. E lá eu também aviso quando sair vídeo novo aqui, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!